Pai, estamos na Tua presença, Senhor amado, nesta manhã, ó Deus, onde queremos agradecer-te, queremos louvar-te, queremos adorar-te, Senhor, por este novo dia de vida que Tu estás nos dando. Obrigado, Senhor, por o descanso que Tu nos destes, ó Pai. Obrigado pela chuva, Senhor, que desce aqui nesta cidade. Obrigado, meu Deus, pela vida, obrigado por este novo amanhecer. Senhor, estamos iniciando uma nova semana, meu Pai, e que esta semana, ó Deus, seja uma semana abençoada, cheia, Senhor amado, de satisfações, cheia, Senhor Deus, de realizações, em nome de Jesus. Pai, em Teu nome começamos esta live. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Bom dia já para nossa irmã Maria, aqui na cidade de Cacequi. Seja bem-vinda, minha irmã. Que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã de segunda-feira. Um grande privilégio tê-la aqui conosco a esta hora da manhã. Que Deus venha abençoá-la poderosamente. Segunda-feira, tempo inestável na cidade de Cacequi. Ontem tivemos chuva, enfim. Mas somos gratos a Deus por Ele enviar essa chuva sem tempestades, uma chuva mansa. O frio aos poucos está retornando. E somos gratos a Deus por todas essas coisas. Agradecemos a Deus porque deitamos e acordamos, porque Ele nos sustentou. Agradecemos a Deus por esta semana que se inicia, que será uma semana cheia de bênção, cheia da graça e da presença de Deus sobre as nossas vidas. Por que não? Uma semana de milagres em nossas vidas. É Deus operando. E operando Deus, quem poderá impedi-lo? Se Deus está operando, quem poderá impedi-lo? Pois Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele que enviou seu Filho a morrer numa cruz para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Capítulo número 16 do Evangelho de Mateus, do versículo número 16, temos ali uma resposta do apóstolo Pedro a Jesus. A história bíblica nos diz que Jesus estava em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é uma cidade que está ao norte de Israel. E ali naquele lugar era uma cidade que praticamente era habitada por pagãos, pessoas que adoravam a outros deuses. Ali existia uma grande caverna, onde era conhecida como a Porta do Inferno. Pois ali naquele lugar se sacrificavam donzelas para um rei greco-romano chamado Pan. Ao meio-dia, ninguém podia nem fazer barulho, porque supostamente o rei Pan, ou Deus Pan, estava dormindo, descansando, repousando, e se ele fosse acordado, alguma desgraça poderia aparecer. Já bem que esse Deus chamado Pan, dessa mesma palavra, vem logo surgir pânico, pandemia, enfim. Bom dia, nossa irmã Mari, na cidade de Taquarembó. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, minha irmã, sua família, seus filhos, seu esposo. Que a graça de Deus esteja sobre você.
E ali então está Jesus. Ali está Jesus juntamente com os seus discípulos. E ele escolheu aquele lugar exatamente chamado ou conhecido como a porta do inferno para questionar aos seus discípulos respeito à sua identidade. A pergunta de Jesus que ele vai dizer aos discípulos é a seguinte: ele vai questioná-los e vai dizer-lhes: que dizem os homens a meu respeito, que sou o filho do homem? E eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, e outros que és Jeremias, ou um dos profetas. Isto era o que se pensava do nosso Senhor Jesus Cristo. O que a população comentava, o que as pessoas falavam. Imagine que em todo Israel, desde a Galileia até a Judeia, se ouvia falar daquele Nazareno que andava atravessando desertos, curando, libertando, multiplicando peixes e pães, curando leprosos, ressuscitando mortos, com uma nova mensagem, dizendo: amais a vossos inimigos, porque se amais aos que vos amam, que recompensa tereis. Uma nova mensagem estava sendo trazida ao mundo. Até aquele momento, o povo de Israel vivia debaixo da lei de Moisés. Então era muito difícil alguém poder alcançar a salvação. Sem falar que nós, praticamente os gentios, estávamos excluídos desse privilégio. Pois Jesus veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Então aí entramos nós. E Jesus pregou o amor, anunciou o amor, falou sobre o amor, falou também sobre o juízo de Deus que viria sobre a terra, falou de salvação, falou de inferno, falou de cura, falou de libertação. Jesus atravessou do norte ao sul, de leste ao oeste, de toda a nação de Israel e algumas cidades pagãs vizinhas, levando a palavra de Deus. Atravessou o mar de Galileia para ir para as montanhas do Golã, lá para curar, libertar ao endemoniado nas terras de Gadara. Teve um encontro com uma mulher samaritana que era inimiga dos judeus. E aquela mulher vai testemunhar logo de que ela tinha encontrado o Filho de Deus. Agora ele está na Cesareia de Filipe, junto com os seus discípulos. Não sabiam muito bem quem poderia ser Jesus. É um profeta? É Elias? É Jeremias? Algum profeta que apareceu por aí? Mas não conheciam verdadeiramente a identidade de Jesus. E é aqui que um dos seus discípulos, chamado Pedro, aquele que era ousado, muitas vezes poderíamos dizer até atrevido, Pedro agia antes de pensar. Ele era impulsivo, mas também era um homem temente a Deus. Aconteceram coisas na vida de Pedro durante o ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde o dia que ele decidiu
emprestar o seu barco para Jesus poder pregar na praia. Daí para frente, a sua vida foi mudada. Sua sogra foi curada. Nós encontramos isto, esse relato bíblico de que a sogra de Pedro estava com uma febre muito alta e ela foi curada pelo Senhor. Aí aproveitamos para falar sobre isto. É engraçado que alguns que se dizem serem sucessores de Pedro não estejam casados, que tenham optado pelo celibato. Pedro era casado, Pedro tinha sua esposa, Jesus curou a sua sogra, enfim. Agora estão ali, frente a esta caverna, conhecida como a porta do inferno. E agora Jesus vai questionar diretamente ao apóstolo Pedro: e tu, Pedro, quem tu dizes que eu sou? E tu, Pedro, quem dizes que eu sou? E ele vai dizer o seguinte, respondendo Pedro: tu és o Messias, o Filho do Deus vivente. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivente. Pedro faz essa declaração impactante, poderosa, diante dos demais companheiros de fé dele, junto com os outros discípulos. A palavra de Deus não fala, mas deveria ter mais pessoas ali. Não estariam somente os 12. Porque por onde Jesus passava, multidão se aglomeravam ao seu redor. E ali era um lugar de culto pagão, idólatra, maligno, onde as pessoas iam rendirem tributo a este demônio chamado Pan. Elas iam ali levarem suas ofertas, seus sacrifícios. E ali está parado o Filho de Deus. E ali naquele lugar, ele vai fazer a declaração que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. As portas do inferno. Ele escolheu aquele lugar. Ele escolheu aquele lugar. E as portas do inferno não a vencerão. Sobre ti, sobre esta rocha, edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Sobre esta rocha, está dizendo Jesus. Entendamos que Jesus é a rocha verdadeira. Entendamos que o nome Pedro significa pedra. Se nós começamos a ler a palavra de Deus com atenção, principalmente lá no livro de Êxodo, você vai encontrar algo assombroso. Que tinha uma rocha que acompanhava o povo de Deus no deserto. Em certa oportunidade, Moisés bateu nessa rocha. Saiu água. Outra oportunidade que Moisés foi punido por isto, onde deu lugar à ira. Moisés, segundo a palavra de Deus, era um dos homens mais mansos de sobre toda a face da terra. Mas num determinado momento, a ira toma conta dele. E Deus manda ele falar à rocha. Quando o povo estava questionando por água, Deus manda ele falar à rocha. E ele bate na rocha. Isso foi terrível para Moisés. Por que eu digo isto? Porque essa rocha que seguia o povo era o próprio Senhor Jesus Cristo.
Por isso que ele está dizendo: sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Sobre ele que a igreja foi edificada. E ele escolhe justamente esse lugar para fazer essa tremenda declaração. E ali estão os discípulos, assombrados, olhando, ouvindo todo aquele diálogo. Ele vai dizer a Pedro que ele é bem-aventurado, porque isso não foi revelado nem por sangue nem por carne, senão pelo o Espírito de Deus, por o próprio Deus deu essa revelação para Pedro. E esse mesmo Deus continua dando revelação. Só que nós não buscamos a vontade de Deus. Por isso que muitas vezes somos cristãos fracassados. Porque não pedimos para Deus uma direção e não esperamos em Deus. Somos impacientes, somos nervosos demais. E não recebemos a glória de Deus sobre nossa vida. O coração endurecido como uma pedra. Por isso é que o profeta Ezequiel lhe dizia: Senhor, arranca o coração de pedra e coloca um coração de carne. Um coração sensível. Um coração que possa ouvir a voz de Deus. Que possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Um coração que seja o trono do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em nossas vidas. Deus é quem esquadrinha nossos pensamentos e nossos corações. Qual é o seu pensamento? Qual é o meu pensamento? Como estamos nós com Deus? Até aí tudo bem com Pedro. Pedro dá essa tremenda revelação. Ele deve ter se sentido, até ia utilizar uma palavra equivocada, ia falar, ele deve ter se sentido orgulhoso, mas ele deveria estar feliz, gozoso, contente de que Deus o tinha usado para dar esta revelação. De que ele tinha sido um privilegiado em que Deus desse essa revelação para ele. Nós somos privilegiados de ter a Deus por Pai. Nós somos privilegiados em ter sido transformados em filhos de Deus. Nós somos transformados em filhos de Deus a partir do momento que decidimos dizer não ao pecado, arrepender-nos, receber a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E aí agora nós transformamos em filhos de Deus. Porque antes não éramos filhos. Não éramos filhos. Éramos até inimigos de Deus. Estávamos separados de Deus, como consequência dos nossos pecados. Estávamos caminho à morte. Caminho à morte. Pois a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas aí Jesus, aí o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, nos deixa um caminho para que nós possamos encontrar a salvação. O caminho da verdade, o caminho eterno, o caminho da vida. O próprio Senhor Jesus, para nos dar vida e vida em abundância. Estamos falando de coisas eternas. Nós não perecemos aqui. Nós não terminamos aqui nesta terra. Aqui fica o nosso corpo. A carcaça. Que muitas vezes nós preocupamos tanto pela aparência da carcaça. E não nos preocupamos pelo nosso espírito, pela nossa salvação, pelo nosso relacionamento com Deus. Nós esforçamos
para dar uma aparência com este corpo. E por dentro estamos mortos. Sabe, Jesus, de certa vez, ele falou para os fariseus, dizendo sepulcros branqueados. Forte essa palavra. Sepulcro branqueado. Por fora estão muito bonitinhos, mas por dentro estão cheios de podridão. Como estou eu? Como está você por dentro? Para que possamos receber a revelação de Deus. Deus deu uma revelação para Pedro. Pedro tinha experiência com Deus. Primeiro, quando Pedro encontra o Senhor, ele vai colocar o seu barco à disposição do Senhor. Ele é resgatado no mar quando ele começa a afundar, o Senhor o resgata quando ele caminha sobre as águas. Sua sogra foi curada. Participou da ressurreição da filha de Lázaro, de Jairo, perdão. Esteve presente na ressurreição de Lázaro. Em todos os milagres que Jesus realizou, ele esteve presente. Então ele conhecia ao seu mestre. Veja bem, eram 12 e somente um reconheceu que ele era o Filho de Deus, porque ele tinha visto os milagres. Alguns dizem que Pedro era um homem rude, que era um homem iletrado. Eu creio que não. Creio que não. Creio que Pedro conhecia muito bem as profecias bíblicas a respeito a Jesus. Ele pode participar, ver os 4 milagres messiânicos que Jesus realizou. A cura de um leproso, a ressurreição de Lázaro, a cura do homem surdo e mudo e a cura de um cego de nascença. Milagres que somente o Messias poderia ter realizado. Por isso ele tem essa revelação. Ele tinha uma bagagem com Deus. Amados, a revelação de Deus para a sua vida, para a minha vida, ela vai chegar à medida que nós nos consagremos mais ao Senhor. Qual é o tempo que você, que eu, damos para Deus durante a semana? E não digo aquele tempo de estar no culto, um tempo individual meu, o encontro a sós com Deus, sem ninguém ao seu alrededor, sem musiquinha de fundo, sem louvor, sem público, sozinhos com Deus. À medida que nós aprendemos a caminhar com Deus, a revelação do Senhor vai chegando para nossas vidas. E Deus vai abrindo caminhos. Cantamos algumas vezes louvores que falam de abrir caminhos. De portas que estão fechadas vão se abrirem. Mas somente cantamos. Somente cantamos. Não praticamos aquilo que cantamos. Pedro, então, traz esta revelação. Uma revelação que veio diretamente do coração de Deus para o coração de Pedro. O Filho de Deus, Jesus Cristo, Ele é o mesmo, ontem, hoje e pelos séculos dos séculos dos séculos. Como está o seu relacionamento com Deus?
devemos de aprimorar o nosso relacionamento com o Senhor, para que a revelação de Deus chegue ao nosso espírito. Não é com a nossa alma, não é com as nossas emoções, pois Deus é espírito e é necessário que aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Pai eterno, meu Deus do céu, nesta manhã, Senhor, nós queremos louvar-te, queremos adorar-te, queremos glorificar-te, ó Pai, e agradecer-te, ó Deus, pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, Senhor. Exaltar o teu santo e soberano nome. Glorificar-te, ó Deus, porque tu eres santo, porque tu eres poderoso, porque tu eres único, porque tu eres eterno, meu Pai. Entregar-te, Senhor Deus, esta semana, meu Pai, nas tuas mãos, para que tu venhas guardar-nos, tu venhas livrar-nos, tu venhas, ó Deus, proteger-nos, ó Pai, de toda sorte de males, ó Deus. Tu venhas afastar das nossas vidas todo homem, toda mulher mal intencionado, meu Pai. Ó Senhor, glorifica-te de uma maneira sobrenatural, de uma maneira extraordinária nesta semana, meu Pai. Abençoa, meu Deus, aqueles que já saíram e aqueles que estão saindo para os seus empregos, meu Pai. Guarda-os, Pai eterno, ali na fábrica, no escritório. Senhor, onde estiverem, ó Deus, nos colégios, Pai, hospitais, quartéis, onde estiverem, Senhor, desempenhando sua labor, seu trabalho. Vem livrá-los, ó Deus, de toda sorte de males. E aqueles que creem no teu nome, ó Pai, eu oro nesta manhã para que tudo aquilo que eles tocarem venha prosperar, meu Deus. E que onde colocarem a planta dos seus pés, aquele lugar venha a ser abençoado. Muito obrigado, meu Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, aqueles que estiveram conectados conosco nesta manhã. Visita-os, ó Senhor, com teu Santo Espírito, trazendo revelação, trazendo resposta, operando na vida, Senhor Deus, dessas pessoas, desses irmãos, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por aqueles que vão estarem assistindo este vídeo nas diferentes plataformas das redes sociais. Tu venhas abençoá-los, que a tua graça esteja sobre suas vidas, meu Deus. Que esta mensagem venha alcançar multidões. No nome de Jesus, Senhor, é que te pedimos, meu Deus, que através dela vidas venham serem transformadas e abençoadas. Porque é a tua palavra, Senhor. É a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos e amados irmãos. No dia de amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, estaremos novamente aqui com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua vida, sobre seus familiares, desde agora e para sempre. Amém.